Vamos começar, pessoal. A gente vai falar hoje sobre a fase de certificação do projeto da alteração do ciclo de liquidação para D2 e do e-mercado. Tá? Nossa agenda é um pouquinho extensa, então vamos começar. Então, a gente vai passar por 6 pontos aqui. Tá? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho da visão geral de certificação, o público-alvo e a questão de obrigatoriedade. Depois, na sequência, a gente vai falar um pouco do ambiente de certificação e do atendimento e suporte que a gente vai oferecer para os participantes. O terceiro ponto da nossa discussão são as premissas gerais de dados de referência. Aqui a gente está falando das contas e vínculos de contas, das massas de dados de negócios que a gente vai estabelecer com vocês e dos eventos corporativos vão estar cobertos durante o ciclo de certificação. Um quarto ponto, a gente vai falar sobre o roteiro de testes. A gente vai entrar em mais detalhes quando a gente chegar lá, mas basicamente aqui a gente só vai apontar quais são os processos que estão sendo cobertos. Acho que os workshops técnicos já passaram por toda a parte de processos que foram alterados, novos fluxos, então aqui é muito mais a cobertura que a gente vai estar fazendo. Na sequência, o Sinacor vai falar um pouquinho sobre a parte de certificação deles. E, por fim, a Laís vai apresentar a questão da declaração de prontidão e do apoio que a transição externa vai estar dando para a gente durante esse ciclo. Okay? Então, vamos lá. Qual que é o objetivo da certificação, né? Não é muito diferente do que a gente já está habituado nos nossos projetos. Então, basicamente, a gente vai disponibilizar o ambiente de certificação da Câmara BMF-Bovespa com o e-mercado para que as instituições consigam avaliar aí os seus processos e as funcionalidades novas que estão sendo implementadas com esse ciclo de liquidação em D2. A gente separou em 2 grandes pilares a certificação. Um é a questão da execução do roteiro de testes em si, que a gente vai passar mais para frente. E o segundo daí é o acompanhamento da execução dos roteiros e suporte que a gente vai dar para verificar o nível de aderência dos participantes e prontidão. E vamos para o cronograma, então. Acho que esse cronograma já foi apresentado em outros fóruns que a gente executou ao longo do ano. Meados do mês passado, a gente já disponibilizou o e-mercado pre-matching para apoio ao desenvolvimento e a documentação das APIs do e-mercado, né? No dia 10/12 é a nossa data de início de certificação de D2. Então, nessa data a gente vai disponibilizar, além de toda a plataforma da Clearing, Sinacor, o e-mercado pre-matching, Fischer e o API. E no dia 7 de janeiro, então, mais ou menos um mês depois, a gente vai disponibilizar as interfaces by-side, estão as telas de alocação do mercado. Okay? No dia 24/1, então, a gente disponibiliza daí as telas do financeiro, do mercado, e no final do período de certificação, entre os meses de fevereiro e março, a gente vai executar 2 ciclos de ensaios do dia L, que é quando a gente faz a virada, então, para o D2. Tá? A gente vai entrar em detalhes aqui do ensaio do DL um pouco mais para frente, para todo mundo ficar confortável nos procedimentos que a gente vai executar. Então, aqui é um ambiente de certificação. Esse capítulo aqui, essa parte que a gente vai apresentar agora, são mais reforços, são lembretes de qual é a infraestrutura necessária para o participante se conectar ao ambiente de certificação da Clearing. Acho que a grande maioria de vocês já está conectada, então, muito mais um lembrete do que um passo a ser seguido. Para aqueles que não estão conectados ainda ou apresentam algum tipo de ponto de atenção, a equipe de certificação ela já está de prontidão para ajudar vocês no que for preciso. Tá? Então, primeiro, os participantes têm que ter uma VPN para acessar o ambiente de certificação da BMF-Bovespa, né? Os endereços das aplicações para acesso do ambiente de certificação, tanto da Bovespa, da Clearing quanto da Central Depositária, estão nesse endereço aqui, nesse site, que é dentro do BVMF.net.
lá tem uma lista com todos os endereços que vocês utilizam para acessar o ambiente de certificação, né? E com uma pré-rec, a gente também recomenda a utilização do Explorer 11 ou do Google Chrome a partir da versão 45.0.24. Para acessar as aplicações do ambiente da BMF Bovespa, a gente utiliza daí, e do mercado, a gente utiliza os usuários cadastrados no CAL. Então, isso aqui também acho que está já bastante confortável para todo mundo, né? Então, os acessos às aplicações de Security Client do SMP ISO e o SMP Flash para o mercado, eles são utilizados através dos usuários de serviço. As demais aplicações a gente acessa via usuário comum, ok? O usuário privilegiado, a gente recomenda que ele esteja ativo de cada participante. É o privilegiado que concede daí o acesso a todos os demais usuários, né? O acesso daí aos web services do e-mercado, ou seja, da API, vai ser realizado via VPN de certificação ou internet, sendo validado via certificado digital. A gente vai passar mais para frente o endereço. E o acesso à interface web do e-mercado também vai ser realizado via VPN de certificação ou internet. E também esse endereço a gente vai divulgar um pouquinho mais para frente. Okay? Então, tendo esses acessos, a infraestrutura de comunicação que a gente tem com os participantes é que está ilustrada nesse quadro, né? Então, para cada um das infraestruturas que a gente acabou de mencionar, então o Fixed Client de SMP ISO, ele vai servir para a gente fazer a troca de mensagens da BVMF. O Client Flash daí é utilizado pelo e-mercado, né? A API também, né, para acessar a aplicação do e-mercado. O Security Client e o Security, daí a bolsa respondendo com o Security Client Transport são utilizados aí para o tráfego dos arquivos e dos relatórios PDF, tá? Por fim, a gente tem aqui também para a parte de risco o uso do SMP ISO para fazer a troca de mensageria e o Security Client para a troca de arquivos. Okay? Essa apresentação a gente vai disponibilizar na sequência com essas informações. Então, o acesso ao central depositária, que também vai fazer parte desse ciclo de testes referente a D2, ele é um pouco diferente, a gente não usa o CAL, a gente usa o CAS, né? Então, os usuários têm que estar cadastrados no CAS para conseguir acessar os sistemas da central depositária. E, novamente, a gente reforça que o privilegiado de cada participante ele tem que estar ativo para viabilizar que vocês consigam acessar os sistemas sem grandes problemas. Aqui o quadro se repete, né? A gente tem aí a SMP da depositária para fazer o envio e a recepção das mensagens e o MTA, que daí é um pouco diferente do que acontece na clearing, para fazer a troca de arquivos. Aqui é também um lembrete em relação ao e-mercado, né? Mas a contratação de serviço do e-mercado ela tem que ser realizada mediante celebração de um termo de adesão aos termos de condições de uso do e-mercado. A gente já divulgou essa informação no comunicado, no comunicado que a gente enviou, acho que em meados de outubro, né? Qualquer dúvida ou esclarecimento que seja necessário, vocês podem entrar em contato com a Gerência de Desenvolvimento de Serviços, que é da Valderez, pelo telefone que está aqui ou pelo e-mail, que eles fazem um encaminhamento dos procedimentos para a gente conseguir aí fazer a contratação desse serviço. Passando essa parte de infraestrutura, a gente vai agora para as regras de funcionamento do ambiente durante o período de certificação, né? Então, ao contrário do que ocorreu durante o IPN, a gente vai ficar com o ambiente aberto todos os dias úteis da semana. Então, de segunda a sexta, o ambiente vai estar disponível para testes, das 9 até as 17 horas da tarde. Tá? A gente vai notificá-los com antecedência de qualquer tipo de atualização que a gente precise fazer no ambiente que gere uma indisponibilidade do mesmo. Então, a gente não tem mais reservado aquele dia específico na semana para fazer manutenção, dado que a expectativa que a gente tem é que a gente esteja com o ambiente todo pronto
para já no início de dezembro a gente conseguir executar os testes. Okay? Em termos de comunicação e atendimento, né, a gente vai abrir certificação, então, no dia 10 de dezembro. A partir do dia 14, que é a primeira sexta da semana de certificação, a gente começa a efetuar as conferências telefônicas de maneira quinzenal para tratar do andamento de certificação, tirar as dúvidas e verificar qualquer tipo de ponto de atenção que vocês queiram compartilhar junto com a B3. Okay? A gente vai disponibilizar, informar os dados de acesso e os horários também em um momento seguinte, quando estiver mais próximo da abertura de certificação. E em questão de atendimento, o que a gente estruturou aqui para o projeto D2 e mercado, né? A gente teremos, então, 3 frentes para efetuar atendimento junto aos participantes. Uma delas é a frente de certificação. Então, a minha equipe ela vai estar disponível para fazer atendimento e tirar as dúvidas em relação a sistemas, conectividade, infraestrutura e incidentes que vocês encontrem durante o período, né? A gente deixou os nossos contatos aqui do CTC com o telefone e a gente só pede atenção que a gente criou um e-mail novo específico para o projeto D2. Então, a gente vai usar o cert.d2@b3.com.br para receber os e-mails de vocês referentes aos processos de certificação deste projeto. Tá? A gente vai ter também o apoio da transição externa, que vai estar com uma equipe também dedicada para esclarecer dúvida e auxiliar durante todas as fases do projeto D2 e também fazer o monitoramento da prontidão dos participantes. Então, a equipe da Laís vai estar conduzindo aí essa turma e a gente vai falar bastante com vocês a respeito de como está o andamento dos testes, nível de prontidão e a percepção de vocês em relação ao que a gente está almejando aí para a implantação. E, por fim, o Sinacor também montou uma equipe dedicada para a D2, né? Então, para os usuários Sinacor, os contatos estão aqui, os atendimentos são efetuados das 9 às 18 horas. Então, o pessoal do Ângelo que vai cuidar dessa interface com os participantes, usuários Sinacor. Então, vamos lá. A gente já falou, então, de como vai ser a nossa comunicação e a questão de como que o ambiente vai estar disponível durante o período de certificação. Agora, a gente entra também num ponto bastante importante para a gente conseguir que os testes fluam de maneira mais tranquila, né? Primeiro ponto, a gente vai ter uma massa de instrumentos dedicada para esses testes. Então, o roteiro de certificação que a gente está elaborando e a gente vai disponibilizar para vocês nas próximas semanas, eles já vão apontar quais são os instrumentos que a gente vai colocar e disponibilizar para os participantes para que vocês consigam efetuar os testes de vocês. Basicamente, o que a gente vai ter são instrumentos de vista, termo, opção, exercício e de empréstimo. Tá? De novo, toda essa lista a gente vai divulgar no roteiro de certificação, junto com a massa de negócios que a gente vai imputar diariamente, 2 vezes por dia. Esses instrumentos vão estar disponíveis no BVBG 028, que vai poder ser recebido via Security Client. Então, aqui é importante a gente harmonizar todas as nossas bases. Então, tanto a clearing depositária quanto o Sinacor, a gente vai garantir que esses instrumentos estejam disponíveis com a mesma distribuição, ok para a gente testar. A gente pede que os participantes façam o mesmo com os seus sistemas legados ou outros sistemas das suas instituições. Questão de contas e vínculos para testes, né? A gente montou algumas estruturas de contas e vínculos entre participantes que cada participante deve cadastrar para que a gente consiga viabilizar esses testes, né? Então, a gente pede que os participantes criem essa estrutura ou aproveitem o que já tem cadastrado dentro das suas instituições, mas informem para a B3 qual é a estrutura que vocês vão utilizar. Então, mais para o começo da próxima semana, a gente já vai disponibilizar essa estrutura para vocês. Já
vai estar nessa apresentação, mas a gente vai disponibilizar um formulário para vocês preencherem, através do qual vocês vão apontar quais são as contas e vínculos que vocês estarão utilizando durante os testes, para que a gente consiga montar a massa que a gente vai imputar de negócios para vocês. A gente pede que, se for criado contas e vínculos e não aproveitado, que essa criação seja feita antes do início de certificação, para a gente, né, conseguir mandar a massa para vocês. As instituições que não conseguirem encaminhar isso previamente ao dia 10 de dezembro, a gente vai ter dificuldade em colocar a massa de negócios para vocês testarem. Tá? Não são muitas contas que a gente está pedindo, né? São poucas. Possivelmente vocês já devem ter algo similar que dá para ser aproveitado. Então, o objetivo aqui é mais a gente garantir que, né, de novo, a Clearing, Sinacor e os participantes tenham a mesma estrutura de contas e vínculos cadastrada nos seus sistemas para que a gente consiga fluir com os testes. Está um pouquinho difícil de enxergar, mas depois a gente vai disponibilizar esse material para vocês. Mas a gente separou em 3 grupos, né? O primeiro, para o PNP Origem, a gente está recomendando essa estrutura de contas e vínculos. Tá? Então, são algumas contas normais, filhote residente, filhote não residente, com os vínculos, com seus respectivos vínculos para master e de custódia. Tá? Aqui é importante também, para atender os cenários do risco, que a gente tenha a colateralização nessas contas que a gente aqui, nessas contas de cima que a gente está mostrando, tanto a nível de participante quanto no nível do investidor. Okay? Então, para o destino, a gente está fazendo, né, uma estrutura bastante similar de apresentação. A gente está especificando aqui qual é a estrutura que a gente está pedindo para viabilizar os testes. E, por fim, para os PLs, para os agentes de custódia também. Né? Onde tem a coluna participante ali para o repasse de origem, a gente está deixando em aberto para os participantes definirem quem vai ser a sua própria contraparte para a execução dos testes. Okay? Caso não seja possível, daí entre em contato com o CTC, com a equipe de certificação, a gente tenta viabilizar uma contraparte para vocês de alguma outra maneira. Periodicidade da massa e conteúdo. Né? Então, aqui a gente está atendendo um pedido do mercado que já é feito há algum tempo. Então, a gente vai ter o ambiente do trading, de certificação do trading e da Câmara BMF-Bovespa integrados. Então, a carga que a gente vai colocar de massa vai ser feita via ambiente de negociação e a gente vai receber no ambiente de pós-negociação. Então, isso vai funcionar tanto para sessões de drop copy quanto para sessões de SMP ISO de captura. Então, foi algo que já vem sendo, né, solicitado há algum tempo. A gente fez algumas discussões internas e conseguiu viabilizar daí essa integração. Aqui a gente só precisa ressaltar que os ambientes, tanto da parte de trade quanto da clearing, são ambientes de certificação voltados para testes funcionais. Né? Testes de carga, esse ambiente ele não vai conseguir atender. Então, a gente peça que cada instituição daí que precise fazer um teste de volumetria um pouco maior, entre em contato com a gente para a gente discutir. Okay? A gente vai incluir, então, massa de negócios 2 vezes por dia, então, todos os dias da semana, umas 10h30, outras 14h30. Né? A massa vai conter os instrumentos que a gente vai especificar no roteiro de certificação e ela vai estar direcionada para as contas que a gente também vai receber de vocês. Okay? Se tiver algum cenário adicional que não está no roteiro e que algum participante queira testar, entre em contato com o CTC, a gente vai viabilizar a colocação dessas massas adicionais para quem assim o pedir. Né? Contrato de empréstimo de ativos aí vão ser criados pelos próprios participantes. A gente não vai participar desse input de empréstimo.
E, por fim, a gente vai ter ciclos de eventos corporativos ao longo desses meses. A gente está fechando quais são os eventos e as datas para passar a informação para vocês também futuramente. Então, a gente vai ter um pacote aí de informações que a gente vai divulgar nas próximas semanas, contendo tantos eventos, tanto quanto os endereços estão faltando para acessar o ambiente de certificação. Vamos para o roteiro de certificação, né? Então, a gente fez a segregação em 2 conjuntos. O primeiro conjunto ele passa pelos cenários de testes funcionais de D2 e do e-mercado, e o segundo conjunto ele é relacionado especificamente aos ensaios do DIAL, né? Esses 2 conjuntos eles estarão segregados no roteiro de certificação que a gente vai divulgar, né? Com um passo a passo do que fazer para cada um deles. Então, quando vocês receberem o roteiro, a gente separou cada cenário em quais são as atividades que vão ter que ser feitas, por que categoria de participante e o resultado esperado. Então, ele tenta ser o mais claro possível para a gente não ter dificuldades na execução. Okay? Então, os processos que a gente vai cobrir no roteiro de certificação são os de captura, alocação e repasse, de controle de posições, a de liquidação de ativos e financeira, a parte de riscos e garantias da central depositária, os eventos corporativos, como eu mencionei, a gente vai divulgar nas próximas semanas, as funcionalidades do e-mercado e do embarque, né? E da simulação do plano de implantação, ou seja, o roteiro vai estar voltado ao ensaio do DIAL, a gente vai passar pela liquidação em D3, pelo primeiro pregão em D2, que vai ocorrer na segunda-feira, a gente vai mostrar o cronograma um pouco mais para frente, e pela primeira liquidação de D2 no DIAL e a última liquidação de D3. Então, cada etapa que a gente vai passar para emular o que a gente vai fazer na semana de implantação do D2, de virada do D2, a gente vai ter testes específicos para a gente fazer todo mundo conjuntamente, né, de maneira bem tranquila e segura, para a gente não ter nenhum tipo de problema quando for fazer efetivamente essa virada em produção. Okay? Como a gente já passou em outros workshops pelas mudanças que vão ocorrer, pelas adaptações que ocorreram por conta da alteração do ciclo de liquidação, aqui a gente só está explicitando de maneira macro os processos que vão estar cobertos em cada um dos capítulos dentro do roteiro referente às respectivas funções aqui dentro da casa. Então, para a parte de captura, alocação e repasse, vamos cobrir cenários de consulta de negócios realizados, de alocação, de inclusão de alocação, exclusão, a parte de repasse, alocação e exclusão fora da grade, toda a parte de aceitação, reprovação e cancelamento do repasse, o cancelamento de negócio, e a gente vai também ter o cenário específico para fazer os testes dos arquivos, né? Contemplando aqui o novo fluxo do BVBG 13 aqui, que vai ser recebido pelo agente de custódia no fechamento da alocação em D1. Para controle de posições, a mesma coisa, né? Aqui a gente não tem alterações significativas, a gente colocou, então, processos relacionados à consulta de posição, todo o fluxo de manutenção de empréstimo de ativos, né? Os exercícios de opções, a manutenção de contratos a termo, cenários de cobertura e, por fim, os cenários de eventos corporativos. Para a liquidação, que é onde a gente está mais concentrado nas alterações, a gente vai passar na liquidação de ativos pela consulta de decisões de liquidação com o novo prazo de D2, com os cenários de previsão de falhas a partir de D0, a troca de carteira em D1 ou em D2, os novos prazos de autorização de movimentação de custódia e os novos fluxos, o de autorização de custódia a partir de D0 e o segundo, o de restrição de entrega pelo custodiante. Okay? Os cenários de liquidação financeira já são basicamente os habituais que a gente já faz
no nosso dia a dia, que é a consulta de lançamento financeiro, a parte de recompra e o recebimento dos arquivos BVBGs 20, o 21 e o 22. Da parte de tarifação, a gente não tem cenários específicos de tarifação. O que a gente está pedindo aqui é para que seja olhado nos lançamentos financeiros de tarifação dos mercados que a gente vai colocar massa, né? E no arquivo BVBG 21 também. Da parte de gerenciamento de risco, são 5 pontos que a gente está colocando dentro do roteiro. Então, é a consulta de atualização de risco do Core 0, 1 e 2, uma consulta de atualização de risco do Core 0 com a questão de falha de entrega, a mesmo conjunto de cenários com recompra, e as simulações de risco do Core 0, Core 1 e Core 2, e simulação de risco com cópia de portfólio. E da parte de garantias, a gente tem o direcionamento da instrução de liquidação para a carteira 23 e as consultas aí no monitor de chamada de margem dentro do NGA. De eventos corporativos, como eu já falei, né, a gente vai divulgar em algumas semanas os tipos de eventos e o cronograma de eventos para cada um que vão ocorrer durante o período de certificação, né? Em relação à central depositária, a gente não tem cenários específicos dentro do roteiro. Então, para os participantes que quiserem fazer testes ou de depósito de ativos ou de uma emissão de ETF primário, entrar em contato com a certificação para a gente viabilizar. O roteiro de certificação ele vai cobrir também cenários para a gente fazer o teste do embarque 5, né, que contém as informações para liquidação de ativos. Então, os cenários vão cobrir toda a parte de solicitação, aprovação, o recebimento e o tratamento deste arquivo pelos usuários. E a parte do e-mercado, né, vai tratar todos os fluxos relacionados à captura, alocação, o repasse, o pre-matching e a ficha cadastral. Só lembrando que, para o e-mercado, a gente tem um cronograma que ele é um pouco descasado do que a gente vai iniciar em 10 de dezembro, né? Então, como a gente apresentou no cronograma, algumas funcionalidades elas vão ser disponibilizadas em momentos futuros. Você quer falar, Dani? Então, como que vai funcionar agora o ensaio do DIAL, né? A gente vai apresentar aqui, de forma macro, a dinâmica do DIAL e, no slide posterior, os momentos em que a gente vai executar esses 2 testes, né? Então, a gente vai executar 2 ciclos de ensaios do DIAL e eles ocorrem da seguinte maneira, né? Então, a gente vai estar com um ambiente funcionando normalmente, utilizando a clearing, o Synacor e a depositária já virados para D2. Então, na quinta-feira que antecede a semana do DIAL, a gente retorna os sistemas para D3. Então, é uma parada que ocorre dentro do ambiente de certificação e, consequentemente, em cada um dos participantes. A gente retorna, então, para D3, faz uma limpeza dos dados de posições que estão dentro do ambiente de certificação. A gente pede que a mesma coisa seja feita nos sistemas legados e roda o batch de quinta para sexta-feira com o D3, simulando exatamente o que vai acontecer quando a gente for executar isso em produção. Então, na última sexta-feira que antecede daí a virada para o DIAL, a gente tem, então, o último dia com o pregão contratando para liquidação em D+3, né? E, consequentemente, o BVBG 28 sai com informações de D+3. Okay? Na segunda-feira, a gente daí tem o primeiro pregão contratado para liquidação em D2. Então, durante o final de semana, a gente faz de novo o retorno para a Câmara no ambiente de certificação para a liquidação em D2. Né? O BVBG do final do dia também daí já sai com o D+2. Né? Então, a gente vai ter, repetindo, na sexta-feira,
é o último pregão que ocorre com o ciclo de liquidação atual. Na segunda-feira é o primeiro pregão contratado com um novo ciclo de liquidação, né? Na quarta-feira, então, da semana que sucede daí o início dessa dinâmica de ensaio do DL, é quando a gente efetivamente faz a liquidação dos dois pregões, tanto do pregão de D3 quanto o pregão de D2. E daí, a partir desse dia, na quinta-feira, a gente já tem daí o o ciclo de liquidação em D2 implementado para os processos da clearing. Ok? Então, como eu falei, a gente vai ter 2 ensaios. A gente vai ter, durante os meses de dezembro e janeiro, esses 2 meses, são mais ou menos umas 10 semanas, dedicadas aos participantes testarem a liquidação em D2, sem ter esse período de transição para o DAL. Então, entre dezembro e janeiro, o que a gente vai reforçar é que sejam executados os testes do dia a dia que a gente vai conviver a partir do momento que a gente fizer a virada de chave, né? E para a gente conseguir garantir essa transição da maneira mais suave possível, a gente reservou 2 datas, então, a partir da segunda semana de fevereiro, para fazer o ensaio do DAL. Então, o primeiro ensaio a gente vai fazer do dia 8 de fevereiro até o dia 20. A gente vai passar por todas as etapas que a gente acabou de ver no slide anterior. E o segundo ensaio daí a gente faz entre os dias 22 de fevereiro e 7 de março. Ok? Aqui só um reforço, né? A gente está conversando com o Banco Central, já fez o envio de documentação e, obviamente, né, a gente precisa ali que a homologação do Banco Central ocorra para a gente oficializar daí todos os procedimentos que a gente está desenvolvendo e iremos testar. Bom dia. A gente vai passar alguns recadinhos aqui sobre o Senacor, né? Qual que vai ser a preparação do ambiente, o que a gente imagina de infraestrutura e arquitetura do Senacor e quais serão os roteiros adotados, tá? A nossa ideia é que, a partir de hoje, vocês já podem usar o ambiente de cert de vocês para começar os preparativos para a certificação do D2, né? Foi disponibilizado ao mercado no dia 26/10 a versão 18.2.1 do Senacor, que essa versão ela pode ser colocada dentro do ambiente de certificação de vocês para preparar a massa de dados para a certificação do D2. Referente à massa de dados, vai ser necessária a criação das contas de acordo com o quadro apresentado anteriormente. Esse material vai ser disponibilizado para vocês, né? Ou a utilização de contas já existentes no ambiente de certificação. É muito comum que os participantes eles façam um tombamento da produção para homologação, mas essas contas que estarão dentro do Senacor nesse ambiente, ela não estarão no ambiente de certificação. Então, é importante que seja validado e, na inexistência desses números de contas, sejam criados as contas, tá? As contas elas poderão ser criadas no próprio SINCAD de certificação e importadas no Senacor através de consulta do BGBV 002 ou vínculo 005, ou importadas diretamente através do BGBV 102, né? Também pode ser feito o contrário, pode ser cadastrado no Senacor e enviado para o SINCAD a critério de cada instituição, tá? A questão dos instrumentos são instrumentos diferentes dos instrumentos de produção. Então, é importante que, no momento que se tombar a base de dados para o ambiente de certificação, se rode um script de limpeza que será fornecido pela nossa equipe para a importação correta do arquivo BGBV 028 de certificação. Não poderá importar o arquivo de produção nesse ambiente, tudo bem? Outros requisitos, né? Importante aqui as sessões de mercado, né? Para os participantes que já possuem, a gente vai precisar dessas informações. Para os participantes que ainda não possuem, é importante que vocês façam o termo de adesão e façam a contratação dessas sessões o quanto antes, tá? As sessões SMP ISO e de Dropcopy de certificação, tá? É importante ter à mão essas informações. Além disso, né? Na parte de arquivos,
temos que garantir aí que tanto o Security Client quanto o MTA estão conectados no ambiente de certificação e estão recebendo os arquivos normalmente 18, 19 e 21 e os arquivos da depositária no MTA. Uma atividade que vai ser requisito para as corretoras que possuem Sinacor, né? A criação de históricos em conta corrente para a liquidação D2. Então, vocês hoje já possuem uma gama de históricos voltados para D3 ou para outro tipo de liquidação, D1 no caso de derivativos, terão que criar uma gama de históricos para a liquidação em D2. Né? Havendo necessidade de apoio a como cadastrar isso, pode entrar em contato com o nosso suporte. Também vai ser necessário o apontamento no cadastro de cliente dos custodiantes. Isso porque, para o processo de pre-matching, o e-mercado tem que saber que aquela informação tem que fluir para o custodiante correto, então essa informação ela tem que estar previamente cadastrada dentro do Sinacor. Né? Como eu passei anteriormente, a versão 18 vocês já podem começar a trabalhar com ela a partir de hoje. E para a certificação do D2, nós estaremos antecipando a versão 19 do Sinacor, que estaria previsto para início de fevereiro. A gente está antecipando para o dia 3 de dezembro, o qual será liberado tanto a versão do Sinacor, versão nova do Sinacor, quanto os roteiros de testes. E a partir de vocês tendo essa versão, nós também liberaremos um script para garantir que o arquivo BGBV28 está correto e para trazer o Sinacor na data correta para ficar em conformidade com o ambiente de certificação. Um ponto importante aqui do porquê que a gente está se preocupando com a antecipação disso é para que vocês tenham tempo hábil para a preparação da massa de dados. É de vital importância que a equipe de certificação receba esses dados o quanto antes de vocês para que a gente possa fazer uma validação se os dados estão coerentes dentro das contas previamente acordadas e que haja tempo para a equipe de certificação publicar essa massa dentro do ambiente reservado para vocês. Né? Aqui estão alguns requisitos da versão 18 e também da versão 19, né, do Sinacor, para quem não conhece, é a mesma publicada dentro do nosso roadmap, não muda nada para a versão 19 nesse momento. Entretanto, para a versão 19, nós também liberaremos a versão 64 bits do Sinacor como de forma opcional. Então, os participantes que já têm um pátio em 64 bits e já querem utilizar dessa tecnologia com melhorias de performance e algumas novas funcionalidades de gerenciamento de memória, poderão adotar essa versão. Essa versão, por enquanto, ela é opcional, lembrando que os participantes que iniciarem a certificação com essa versão, a nossa sugestão é que tenha um acompanhamento mais próximo da nossa equipe. Tá? Falando um pouquinho de cenários, né, sem querer repetir muito o que o Júlio falou, a nossa ideia é que o Sinacor esteja aderente aos cenários pertinentes ao Sinacor, como foi feito no IPNV2. Então, uma vez liberado oficialmente os cenários que serão passados pelo programa do D2, a equipe do Sinacor fará um depara desses cenários para a adequação do como que esse cenário deve ser executado dentro do Sinacor e quais serão as telas e procedimentos operacionais adotados pelos usuários. Passando rapidamente aqui, a gente vai tratar toda a parte de alocação, né? Recompra, conciliação e pre-matching, isso pensando do lado do Sinacor, tratamento de pendência, conciliação financeira, validação do fluxo de liquidação, porque esse muda um pouquinho a dinâmica, né? Para quem esteve no primeiro workshop, nós comentamos que vai haver uma integração em real time sem a necessidade de fechamento entre os módulos. Ou seja, uma vez que você realizou a alocação, seja em D0 ou seja em D1, no módulo de tesouraria, essa informação já estará disponível para que vocês possam fazer o pre-matching ou fazer o próprio processo de liquidação, se for o caso. E aqui também a gente vai contemplar toda a parte de fluxo de mercado, ficha cadastral, pre-matching e alocação. Ou seja, para os participantes, gestores, custodiantes que aderirem ao e-mercado, seja por API ou através de SMP Flash, já estará disponível desde que liberado com o cronograma que vai ser comentado pelo Júlio, né, que vai ser passado posteriormente. Desculpa, só um adendo aqui, reforçando um ponto, né? Os fluxos do mercado já vão estar abertos a partir do 10 e 12. Né? O que vai entrar a partir de janeiro são as interfaces do buy-side.
que é isso, né? Bom dia a todos. Meu nome é Laís, eu sou da diretoria de relacionamento e responsável pela transição externa. Nós somos responsáveis por mapear todos a prontidão e a evolução dos testes de todo o mercado. Nós já iniciamos esse trabalho com vocês através de ligações. Então, nós temos acompanhado como que está a evolução tanto do D2 e mercado, como outros projetos e produtos. Para o D2 e mercado, nós vamos iniciar, em dezembro, a partir da certificação, da abertura da certificação, o acompanhamento através de checklist. Então, é de extrema importância que vocês nos enviem os checklists semanalmente, às quintas, para que a gente consiga acompanhar a evolução de todo o mercado e passar para todas as equipes internas e executivos o status de todos vocês. O template a gente vai disponibilizar no site b3.com.br/clientes, dentro da parte do projeto D2, assim como todos os outros documentos de projetos e produtos também estão neste site. É bem importante que vocês acompanhem por aqui. O roadmap está divulgado também, e a transição externa está disponível para conversar sobre qualquer projeto. Então, sempre que vocês precisarem, entrem em contato conosco. Acho que a gente pode abrir para perguntas e respostas. Bom dia, Joyce do Morgan, tudo bem? A primeira pergunta é em relação à implementação do D2 e o mercado. Elas são relacionadas, elas são dependentes uma da outra? Mais fácil. Fica mais fácil, vou subir para ajudar nas perguntas. Bom dia a todos. Para quem eu não falei, bom dia. Sim, os dois projetos estão relacionados. Tá? E, na verdade, é só complementando, eles vão ser certificados conjuntamente e tem data de implantação junto. Né? Então, a gente está entendendo como um pacote. A gente entende que o mercado é a ferramenta de otimização e eficiência operacional de extrema importância para que o D2 aconteça de forma adequada, né, e sem gerar nenhum tipo de risco ou dificuldade operacional entre as instituições. Então, é uma ferramenta de eficiência operacional desenvolvida pela B3, mas para a utilização no mercado, e esse é o momento ideal para essa utilização. Então, os projetos estão atrelados. Em relação à tela de web do buy-side, é que ela vem em janeiro, porque o que a gente entende é que, inclusive, o buy-side que vai utilizar a mensageria, né, ou a API, vai poder certificar isso a partir de dezembro, junto com o D2, e esse é o público que precisa de uma atenção maior nessa certificação, porque é uma automação, né, um desenvolvimento, uma automação. A tela de buy-side foi desenvolvida para gestores de menor porte, né, que, de fato, tenham menos operações para alocar, e, para esse público, a gente entendeu que não compensa o desenvolvimento da mensageria ou uma interligação por API, e, na verdade, tem pouquíssima alteração ou quase praticamente nenhuma alteração de processo desse tipo de cliente. Por isso que esse tipo de cliente pode vir um pouco depois que a gente tiver limpado o trilho daqueles que estão, de fato, desenvolvendo e fazendo uma automação.
Ok, obrigada, Vivi. Outra pergunta que eu tenho é em relação à prontidão do mercado para o início da certificação. A Laís comentou que que a transição externa entrou em contato com alguns participantes para perguntar se eles estão prontos ou não. Eu queria saber, em números, qual que é a porcentagem do mercado que está realmente pronta para começar a certificação do mercado, porque eu entendo que são 3 projetos, né? Ficha cadastral, alocação e pre-matching, e se eles estão realmente, todo mundo, a maioria, está pronto para começar o teste em dezembro. Na verdade, a gente não tem ainda os percentuais para passar para vocês aqui prontos, mas a gente tem acompanhado, a gente ligou para todo o mercado. Aparentemente, todos estão sinalizando que entrariam para dezembro. E agora a gente está granularizando um pouco mais, questionando, por exemplo, qual o percentual que vocês estão de desenvolvimento, se realmente entrariam para a data. Então, a gente está aprimorando ainda os questionamentos para que a gente consiga melhorar aqui os relatórios e acompanhamento. Aparentemente, a primeira pergunta que a gente fez foi: estarão aptos para a certificação? Testarão em certificação? Todos responderam que sim. Tá bom. Tá bom. Obrigada. Oi, bom dia. Uma dúvida em relação ao e-mercado, a parte de contratação. Quem já utiliza o e-mercado hoje precisa fazer uma nova contratação ou não? É um ótimo ponto. A gente estava, né, felizmente falando sobre isso ontem, senão eu ia te responder errado, né? Mas ele está aqui, ia me corrigir de qualquer forma, né? Vai precisar, tá? Porque a gente fez algumas alterações, né? E tem a questão também da política tarifária, que é um ponto que a gente já validou internamente, né? E a gente vai agora, nos próximos dias, apresentar para vocês. Então, por essas questões, vai ter que fazer uma nova adesão para o módulo transacional. Para o módulo de conciliação, não, né? Porque já, inclusive, está em produção, mas para o transacional, sim. Tá bom, obrigado. Tá bom. E a pergunta para o Sinacor. A ideia, pelo menos que eu estou imaginando aqui, é já sair fazendo as configurações das contas no Sinacor. Na versão atual, 18.2, alguma coisa que você mostrou lá. Na hora que tiver essa mudança da 18.2 para 19, essas configurações que foram feitas já anteriormente, agora, né, na 18.2, elas serão perdidas ou dá para fazer essa migração? Boa pergunta. Essa pergunta ela surgiu algumas vezes durante o nosso bate-papo interno, né? A ideia é que você mantenha a mesma base de dados. O que a gente vai fazer é como se fosse uma atualização que você tem hoje em produção. Ou seja, todos os dados previamente cadastrados e as configurações previamente realizadas serão mantidas. Então, não vai ter um duplo trabalho. O que vai ocorrer, até para sinalizar já as equipes de TI, são as novas configurações que são exclusivas do D2. Então, isso daí só será disponibilizado na versão 19 e deverão ser configuradas no momento da instalação da versão. Para isso, nós disponibilizaremos um cookbook, né, um manual, que vai ter exatamente o roteiro de como que deve ser feito essa configuração. Ok? Tá. E agora só um feedback, um trauma da V1 e da V2, em relação ao roteiro, né? Então, o que acontecia? Às vezes a gente pegava o roteiro da Bolsa e pegava o roteiro do Sinacor. Lá a gente utiliza o Sinacor. Então, às vezes tinha assim, o roteiro da Bolsa tinha que ir para a esquerda e o roteiro do Sinacor tinha que ir para a direita. Então, é importante dar uma atenção bem especial nos roteiros, que aí depois diminui o fluxo de ligação para vocês, né? Esse é um trauma que, pelo menos, eu tive na V1 e na V2. Não, bom ponto. A gente não quer traumatizar ninguém, mas... então, a gente quer melhorar, tá melhorar. certo? Vamos cometer novos erros, né? Tá. Então, como que está sendo feita a elaboração do roteiro, né? A gente passou por todos os fluxos de negócios que a gente julgou relevantes serem certificados pelos participantes. Esse roteiro está sendo construído conjuntamente com o Sinacor, justamente para evitar esse tipo de duplicidade ou contradição.
Exato. A ideia da gente liberar o roteiro posterior ao roteiro oficial da B3 é justamente para que a nossa equipe tenha um processo de validação desse roteiro e faça os cenários coerentes com o que está sendo proposto. Tá bom. Ok? Joia, legal. Bom dia. Voltando um pouco para o e-mercado, adesão a esses novos serviços de ficha cadastral e Primet, ele é opcional ou ele é obrigatório? Então, de novo, a ferramenta do e-mercado é uma ferramenta para vocês, né? Então, a gente entende que é um salto de eficiência operacional e a gente sabe o que significa, nós somos todos de operações e a gente sabe o que significa não buscar continuamente eficiência operacional, né? A gente tem um cenário de volumes cada vez maiores, a gente tem questões de engargalamento de processamento entre as instituições, com a B3, fora da B3, enfim. Então, a gente entende que é uma ferramenta bastante relevante e que não só vai viabilizar o D2, né, ou facilitar o D2, mas também todo o resto de desenvolvimento do nosso mercado, né? E a gente espera voltar a ter desenvolvimento do mercado, né? E esse tipo de ferramenta é investimento, né? Então, nesse sentido, a gente tem que trabalhar fortemente para que a gente consiga dar esse passo, tá? Juntos, né? Por quê? Porque tem fluxos que dependem só do sell side, né? E aí tem um controle maior, vamos dizer assim, e tem fluxos que dependem dos nossos clientes dos clientes e por aí vai, né? Envolvimento maior do buy side. E isso só vai acontecer se a gente trabalhar em conjunto para isso, né? Tem que ser uma decisão nossa, em conjunto, e a gente tem que trabalhar pela mesma direção, tá? Então, o que a gente pretende é isso, é trabalhar fortemente para que a gente consiga dar este passo, juntos. Ou seja, se a gente tem preocupações, se a gente tem pontos de atenção, a gente tem que levantar. Vamos levantar os pontos de atenção, vamos levantar as preocupações e vamos trabalhar para superá-los e para alcançar nosso objetivo, né? Vai ser sem dor? Não vai ser sem dor, tá? É um pouco o que a gente passou, numa escala muito menor, mas é um pouco o que a gente passou com o IPN, né? Ou quando tem qualquer mudança de infraestrutura, né, de projetos mais de base, assim. Mesma coisa, por exemplo, para construir um metrô, né? É com dor, não é? Depois que ele está aí, todo mundo usa, faz todo sentido, viabiliza mais tráfego de pessoas. Mesma coisa nos nossos mercados. Então, um projeto de infraestrutura, um projeto de eficiência operacional que a gente entende ser extremamente relevante para o futuro do nosso mercado e das nossas instituições. Tá bom? Então, qualquer ponto de atenção, preocupação, vamos tratar, né? Em relação a cronograma, como eu já está trazendo, a gente fez essa discussão com vocês, né? Então, esse projeto aqui, D2, mais em mercado, é um projeto nosso, né? Um projeto de todos nós. A gente fez a discussão, se eu não me engano, a gente tinha 3 cenários possíveis, né, para perseguir. A gente optou por este, que é o que a gente está perseguindo. Mas, obviamente, se a gente tem alguma preocupação, a gente precisa tratar a preocupação juntos, né, como se faz quando o projeto é um projeto nosso. Tá certo? E ficha. Fugindo só um pouquinho desse tema, ele já serviria também para o BTV Web? Ele já serviria o transacional? A parte da alocação, você diz, quando a gente implementar... Já vai abranger o BTV também? Sim, a alocação de todos os produtos. Então, tudo aquilo que passar por esses processos, sim. Né? E aí, depois, é só ampliar, tá certo? Então, a gente vai fazer agora a pavimentação, vamos dizer assim, né? E qualquer processo novo que a gente coloque no fluxo, o custo é marginal, né? E o esforço é... Nova homologação, eventualmente pequenos desenvolvimentos, e, se você está dizendo custo tarifação, sim, aí tem a questão de tarifação. E quanto à data do transacional, qual seria a data ideal para, até mesmo por uma questão
para esses 3 fluxos junto com o D2. Os projetos estão aderindo a esse módulo, até mesmo porque para certificar, né? teria que ser agora até dezembro. Aí, me ajuda aí. Para certificar, precisa ter feito a adesão, sim, para ter cadastro, né? Isso, é isso, até dezembro. A gente tem aí 1 mês e pouquinho. Vamos trazer nossos clientes, né? Então, isso também é um ponto bem importante, tá? A gente está à disposição, a gente fez os 2 workshops envolvendo os clientes, né? Então, nós fizemos essas conversas com os gestores e administradores, mas principalmente gestores, né? Mas agora a gente precisa reforçar, né? Então, a gente está à disposição para fazer qualquer bilateral que vocês entendam necessário com aquele cliente que precisa de uma reunião focada, específica, ou encontros com grupos de clientes, mas a gente precisa fazer esse movimento. De novo, se a gente não fizer isso juntos, a gente não vai fazer. Tá? Aqui é a Rosângela do Bradesco. Eu vou pedir para o pessoal da transição externa, que no IPN funcionou bastante. No IPN, vocês forneceram para todos os participantes a lista dos participantes com um ponto focal do projeto. Isso ajuda bastante, porque geralmente a gente roda nas corretoras até achar o ponto focal. Então, se puder manter nesse, vai ajudar também o mercado. Combinado, Rô. A gente faz o modelo, encaminha para todo mundo e compartilha com vocês depois consolidado. Obrigada. Obrigada. Ótimo ponto. Vou até pegar esse gancho para reforçar algo que o Júlio apresentou, que a parte de contas e vínculos vocês precisam criar, né? E aí, obviamente, na realidade de atuação de cada um de vocês. Então, essa conversa com os parceiros precisa acontecer desde já, né? Não só na execução dos testes, mas para a preparação desse ref data aí que vai ser necessário para criar as massas e aí executar as massas. Então, contas e vínculos vocês precisam criar em conjunto aí nas as suas instituições parceiras. Leonardo, JP Morgan. Ângelo, você falou sobre o SMP Flash. É aquela sessão que vai sair do Synacor para o buy-side em real-time com Clearing Allocation ID? Exato. Essa é a sessão do próprio mercado para quem não for aderir ao processo de API, né? Então, vai precisar de uma sessão SMP e é essa sessão, tá? Ângelo, eu fiz uma sessão com você sobre como que eu enxergo as instruções de alocações vindo do mercado para o sistema do JP Morgan, e internamente a gente utiliza um sistema global que depois ele desce as alocações via instrução de alocação para o Synacor via API. E uma das coisas que eu pedi para vocês, que de acordo com o desenho que eu estou entendendo, e me corrija se eu estiver errado, é que hoje a sessão que vocês estão desenhando é uma sessão como se fosse uma sessão de ida e volta, ou seja, request response. Eu dou um echo em uma mensagem e nessa mesma sessão ela me responde. Uma das coisas que eu ia pedir, dado que os bancos internacionais usualmente têm um sistema global que faz alocação, é que eu receba essas instruções através de uma sessão unilateral entre o e-mercado para o meu sistema global, onde ele me informa as instruções de alocações. Aí eu gostaria de saber se teve algum andamento sobre esse meu ask. Esse processo a gente ainda está tratando internamente, Leonardo, e eu acho que a gente vai precisar de mais algumas reuniões com o JP Morgan para a gente poder abranger, entender o modelo e envolver as áreas corretas, ok? Perfeito. Uma das coisas que eu ia pedir aqui, dado que a gente vai utilizar o sistema global para fazer as instruções de alocação, que a gente determine que as documentações sejam em inglês. E, no mesmo tempo que vocês enviam a documentação em português, que também seja disponibilizado em inglês, para não ter um lead time do meu time de desenvolvimento global, para eles conseguirem adaptar o sistema global para o mercado. As especificações mais técnicas, é isso? Só para a gente Correto. também medir esforço e investimento. Basicamente, são as especificações técnicas e os diagramas, se puderem ser em inglês, porque, pelo menos, certo. os diagramas eu consigo fazer um enxute do que a gente tem nos workshops e fazer uma apresentação dedicada ao que eu preciso. Ok. No meu caso, as alocações, eu vou precisar em inglês, porque é meu sistema global que faz as instruções de alocações via API para o Synacor. Ângelo, você vislumbra que vai ter alguma mudança na API do Synacor de alocação? Não, não está previsto nenhuma mudança. As APIs que estão publicadas ao mercado são as mesmas que deverão
continuar sendo utilizadas, né? Conforme já falado anteriormente, a gente pretende, a partir da versão de outubro, disponibilizar ao mercado o novo modelo de publicação de serviços, que é em JSON REST, né? Mas nós manteremos a compatibilidade das APIs que já existem para os participantes que já têm algo desenvolvido em cima. Uma das coisas que eu acredito que potencialmente pode ter uma alteração é que, nesse SMP Flash que você vai mandar da corretora para o buy-side, você vai começar a indicar o Clearing Allocation ID. E eu acredito que o buy-side, quando ele for indicar as instruções de alocação para mim, preço a preço, potencialmente ele pode me devolver o Allocation ID também, que é o Clearing Allocation ID. E aí, provavelmente, a gente não tem esse campo hoje na API. Eu acho que talvez é uma coisa que a gente vai ter que começar a conversar. Perfeito. Acho que, havendo qualquer necessidade do mercado de alteração das APIs do Synacor para comportar o modelo, a gente pode conversar de uma forma a entender se é possível caber dentro do projeto e entender quais são os processos que a gente pode adotar caso não seja possível desenvolver até essa data. Ok? Perfeito. Obrigado. Nada. Thiago City, bom dia, Vivi. Bom dia. Só retomando um pouco esse assunto do e-mercado, a gente está discutindo isso internamente e em outros fóruns. O que sempre foi dito era que o e-mercado e o D2 seria ótimo que eles, né, entrassem juntos, seria o nosso plano perfeito, mas que isso não seria impeditivo para acontecer de forma separada, né? Para o D2 acontecer primeiro e o mercado acabar acontecendo um pouco depois. Então, como você, né, afirmou agora que isso o objetivo é que isso aconteça, né, junto, eu acho importante também alinhar com Ambima, com outras esferas, para ficar todo mundo na mesma página, que eu não acho que está assim neste momento. Então, pode ser que eu esteja desatualizado também, aconteceu alguma outra conversa depois disso, mas eu não sei se está todo mundo nessa página de que depende A gente pode reforçar, assim, obrigatoriamente lá do no outro. comecinho da discussão, quando a gente ainda estava discutindo os cenários e tal, esse ponto foi levantado, né? E depois, nas discussões seguintes, então, tudo isso, todas essas discussões e deliberações sobre o projeto, né, D2 Mais em Mercado, eles têm acontecido no contexto da Câmara Consultiva de Pós-Negociação, né, que a gente declarou como comitê executivo do projeto. Então, também, esse é o primeiro projeto da B3, que o comitê executivo do projeto não é interno da B3. Ele é um fórum com participantes de mercado dentro da Câmara de Pós, né? E é ali que a gente, então, foi por essa diretriz, tá? Mas, sem dúvida, a gente pode reforçar, sim, e se, eventualmente, em outros fóruns de mercado o entendimento não é esse, a gente tem que levar o entendimento correto. Ok, obrigado. Obrigada a você. Anderson do City. Volto a reforçar essa questão da obrigatoriedade. A gente tem discutido isso internamente. E para a gente, primeiro, é uma preocupação em relação à política tarifária. A gente não tem isso ainda exposto e isso é um gargalo para a decisão e desenvolvimento de projeto. Não vai ser, você vai ver que não vai Ótimo. ser. Tá? Mas não vou falar mais nada além disso. E o segundo ponto a gente ainda entende, a nossa visão como CIT institucional, que não é mandatório a entrada no e-mercado. E eu queria entender, de modo prático, se na declaração para a certificação, esses pontos vão estar apartados ou não. Se a gente vai ter um ponto que estamos preparados para D2, estamos preparados para ficha cadastral, estamos preparados para e-mercado pre-matching, assim por diante.
As declarações vão ser individualizadas, então a gente vai ter essa visão gerencial, mas, de novo, é um movimento de mercado, né? Claro. Então a gente tem que olhar para o mercado como um todo, para o futuro, enfim, né? Sim, não, isso... Pensar mais estrategicamente. Mas, sim, assim, sendo bem objetiva na sua pergunta, as declarações vão ter a visão gerencial de cada um dos fluxos e processos, para que até a gente possa atuar, né, em cima dos pontos de atenção. Então, de novo, não vai ser sem dor, né? A gente vai ter que enfrentar isso juntos, trabalhar juntos para colher um benefício grande lá na frente para todas as nossas instituições, tá? Se tem pontos de atenção, eu sei que a gente está tratando uma questão específica com o CIT, né? Que está sendo encaminhada. Eu acho que a gente vai ter uma boa solução para esse ponto, mas se a gente tiver outros pontos de atenção, a gente tem que trazer e tratar. Tá bom? Obrigado. Obrigada a você. Tem umas 30 perguntas de streaming. Então, acho que está na hora de começar a fazê-las, né? A gente vai sair daqui. Primeira pergunta da XP. O Sinacor já está com as tabelas para acesso via mensageria? Com quem que ele pode falar a respeito? Se eu entendi essa pergunta, é se o Sinacor já está preparado para falar com o mercado. A resposta é sim. Referente à publicação das tabelas, o Sinacor não vai mais fazer esse tipo de publicação, de quais são as tabelas para esse tipo de acesso. Vai ser tudo tratado via API, né? Então, no caso, já comentei, existe uma API de alocação. Os participantes que desejarem realizar a alocação no Sinacor, o Sinacor, uma vez configurado a conta, ele vai fazer a publicação dentro do e-mercado. Segunda pergunta veio do JP. Os arquivos BVBG 18 e 19 continuam? Sim. Eles não serão descontinuados. Dúvida sobre a autorização em D0. Veio do Itaú. Hoje dependemos do arquivo BVBG 19 para realizar as autorizações de forma automatizada, utilizando a mensageria SMP ISO. Como executaremos esse processo em D0, sendo que as operações serão enviadas no BVBG 19 em D1? Bom dia. Quanto ao processo de autorização de movimentação de custódia, né, é importante ressaltar que a gente continua com o processo oficial, que é a partir do fechamento da alocação, né, em D1, a gente vai gerar um arquivo BVBG 19 e, com base nesse arquivo, a autorização pode ser feita pela mensagem BVMF 37. O que a gente está abrindo como uma alternativa é que, finalizada a alocação, feito já o pre-matching entre as instituições, a transmissão dessa autorização já possa ser feita antes mesmo desse arquivo, né? Lembrando que o arquivo BVBG 19 pode ser solicitado pela mensagem BVMF 54. Tá? Então, a partir da solicitação do agente de custódia, esse arquivo ele é gerado sob demanda e, com base nesse arquivo, os números de instrução que estão lá relacionados podem ser utilizados para a autorização, né? Relembrando também que existe, como a alocação ainda não está fechada, né, como a gente já vai permitir que a autorização seja feita antes do fechamento da alocação, caso ocorra qualquer inclusão de alocação ou exclusão de alocação que altere aquele resultado que foi aceito, a aceitação vai ser descartada, né, e a instrução vai ser novamente colocada como pendente para autorização. Ou seja, é saudável que quem adotar este fluxo de autorização a partir de D0 faça uma reconciliação disso com o arquivo que vai ser recebido no D1. Tá? Mas, respondendo
mais diretamente a pergunta, o arquivo BVBG19 pode ser solicitado a qualquer momento. Esse é um dos pontos de mudança, né? Ele foi apresentado no workshop de modelo, né? Então está no material. Acho que é importante que a gente retome, né, esse material antes do início da certificação. É um dos itens do roteiro de certificação, certo? E de fato é bastante importante que a gente passe a ter esse novo olhar, né? Então a gente, com o D2, precisa, para aquilo que for possível, adiantar os processos, paralelizar os processos, né? Ter as coisas mais tempo real do que batch, vamos dizer assim. Tá? Então, o processo de autorização é um que a gente está trazendo para um paralelismo junto com a alocação. É claro que, se tiver uma alteração de alocação, ele impacta o processo de autorização, como o Daniel mencionou, mas bastante importante que a gente consiga, de fato, começar a fazer a autorização, fazer pre-match em paralelo com a alocação, porque o período pós-fechamento de grade é um período reduzido. Né? Então, para aqueles clientes que a gente já alocou, todos os locais, né, que são alocados todos em D0, ou mesmo os estrangeiros que já tiverem sido alocados no próprio D0, esse processo de pre-match em autorização tem que acontecer antes do fechamento da grade, senão a gente vai ter, certamente, um estrangulamento e uma dificuldade aí para fazer essa autorização só no final do D+1 e a liquidação no D2. Tá? Então, é uma mudança de processo e de paradigma relevante para o D2. Vamos para a próxima, veio do Santander. Entre o primeiro e o segundo ensaio do DIAL, está previsto algum tombamento de produção para a certificação? Não. Nem para os ensaios. É importante destacar isso, porque, para quem participou do IPN, né, acredito que quase todo mundo, a gente tinha a dinâmica de produção paralela e de tombamento de dados de posições e operações para o ambiente quando a gente fazia os nossos ensaios de implantação. Aqui é um pouco diferente, né? Aqui não cabe muito a questão da produção paralela, como a gente já discutiu nos demais workshops. O que a gente está testando, fundamentalmente, são as atividades que vão ser executadas quando da implementação lá em produção. A gente quer replicar exatamente essas atividades, seguindo os mesmos dias de semana, etc. Tá? Então, não existe em nenhum momento na estratégia de certificação a cópia ou tombamento das operações e posições de produção para esse ambiente de certificação. É uma massa própria e exclusiva para o ambiente de certificação. A próxima também veio do Santander. Há uma versão do Sinacore em homologação para atender o futuro de ações. Caso o produto não seja implantado em dezembro, como deve ser acomodada a concorrência entre as duas versões? Não há concorrência, né? Essa versão do futuro de ações, ela pode ser implantada mesmo que o produto não entre em vigor, né? E a ideia dessa versão ser usada para o ambiente de certificação é porque a gente já é sabido que já está em todo o ambiente de homologação do mercado. Então, uma vez preparado o ambiente de certificação, a nossa sugestão é que seja usada a mesma versão. Mas em dezembro a gente vai liberar, como a gente comentou aqui, no dia 3/12, a gente vai liberar a versão 19 do Sinacor. Essa sim será obrigatória para a certificação do D2. Com relação à alocação de mercado, existe alguma métrica referente à adesão do buy-side? Quem que perguntou? A pergunta veio do Morgan Stanley. A gente não tem nenhuma métrica ainda, né? Nós vamos começar a fazer essas medidas agora. Mas, de novo, para o buy-side, a atuação é conjunta, é nossa, né? Então, é importante que vocês tragam também essa visão, né, de prontidão, de dúvidas, enfim, dos clientes de vocês, tá certo? Dos nossos clientes. Então, a gente vai começar a medir agora a partir da certificação. Ok. Uma outra pergunta do JP é, considerando que o ambiente estará aberto e os testes serão integrados, haverá pausa para correções? Ou o participante entra numa nova carga quando estiver apto?
Como a gente falou, o ambiente, ao contrário do que a gente fez no IPN, a gente não estabeleceu um dia da semana para fazer intervenções no ambiente. Então, a gente está avaliando a necessidade, conforme a gente for avaliando a necessidade de ter intervenções que indisponibilizem o ambiente durante o dia, a gente vai informar com antecedência. A próxima pergunta veio do Itaú. As operações dos pregões de D2 e D3 irão se compensar no dia L? Esse é um ponto também que a gente passou durante o workshop. O que a gente está implementando, né, um algoritmo de otimização onde a gente permite que obrigações e direitos que venham do D3 ou do D2 sejam verificados, né? Então, caso tenha o exemplo prático, né? Se um investidor comprou no último pregão D+3 e vendeu no primeiro pregão D+2, como essas duas operações vão liquidar no mesmo dia, e a gente sempre liquida as vendas antes das compras, né? Essas instruções vão estar no sistema de maneira segregada, separadas, mas o algoritmo de liquidação vai fazer a otimização ou uma compensação condicionada dessas instruções. Então, a gente vai fazer a liquidação de maneira que, ainda que não haja saldo na depositária, elas vão liquidar. Tá? Então, não existe falha de entrega por conta das instruções estarem separadas e terem sido geradas por pregões diferentes. A próxima pergunta veio do Deutsche. Como custodiante, dependemos da prontidão da corretora e dos vendors. Como solicitar a entrada na certificação posteriormente a 10 de dezembro? O ambiente de certificação unifica a beta aos participantes a partir dessa data. A gente não vê necessidade de solicitação de entrada, né? Atendendo os requisitos de infraestrutura e conectividade, o participante queira entrar para certificar, ele já está apto a. Próxima pergunta também. Acho que vocês estão em contato com os vendors de vocês, né? A gente tem falado com alguns, mas também a gente pode e deve auxiliar nessa questão, né? Então, qualquer preocupação com algum vendor específico, é claro que o relacionamento é sempre com vocês, né? Tanto de requisitos quanto comercial, enfim, qualquer outro tipo, mas a gente pode eventualmente esclarecer dúvidas, se eles estão ainda com algumas dúvidas, né? Trabalhar com eles para que também as coisas aconteçam aí conforme o plano, né? Então, de novo, se tem algum vendor aí sinalizando dificuldades, tragam isso via transição externa, que a gente vai tentar ajudar e atuar junto com vocês. Outra pergunta também do Deutsche, agora relacionada ao embarque. Fala, como custodiante, ele já tem adesão e usamos o embarque 001. Se formos usar o embarque 005, vamos ter que fazer uma nova adesão? Não. Surgiu uma pergunta aqui do Daniel da XP. Se vocês que estão aqui tiverem dúvidas nesse meio tempo também, por favor, fiquem à vontade, tá? A gente está passando pelas do streaming para responder, obviamente, as pessoas que estão no streaming, porque podem ser dúvidas também de vocês, tá? Mas se surgir novas, é só levantar a mão que a gente vai intercalando. Vai lá. Surgiu também aqui uma dúvida do Daniel da XP. Ele fala que o D2 e o mercado são mais funcionalidades dentro do Sinacor que podem, de alguma forma, afetar o tempo do fechamento do faturamento, né? E o que foi feito da nossa parte para poder mitigar isso. Conforme comentado, né, a integração entre o e-mercado, ela já é nativa no Sinacor, ela já existe já há um bom tempo, então essa questão ela está sanada. Referente ao D2, não vai haver necessidade do fechamento do faturamento para que as operações estejam disponíveis no módulo de tesouraria. Então, esta nova funcionalidade ela vai, inclusive, desonerar o processo de fechamento do atual modelo de faturamento do Sinacor. Tá? Além disso, conforme mencionado, a gente, na versão 19, disponibiliza a versão 64 bits, que já trata uma série de otimizações de processamento. Então, tudo isso vem de encontro com a evolução tecnológica do Sinacor e a melhoria para poder passar para vocês um produto cada vez melhor. Tá?
Outra pergunta do JP. Poderia esclarecer sobre a integração das mensagens da ficha cadastral e pre-matching e nos testes elas farão parte dos testes? Sim, essas mensagens estão contidas no roteiro de certificação, farão parte dos testes que a gente vai divulgar. Espera aí que tem uma do Fred. Está escutando? Sim. Na linha Daniel, na linha da liquidação física, a liquidação financeira também vai ter o netting naquele desenho? A parte da liquidação financeira é um netting único, né, lá no MC. Uhum. E aí não tem essa questão de ficar segregado um pregão ou outro. Ah. Né? Mas nas instruções de entrega, aí sim a gente tem a identificação do pregão que gerou cada quantidade. Então, você vai lá no limite, um investidor que comprou e vendeu o mesmo papel vai ter 2 instruções de natureza contrária, né, que aí a clearing vai liquidar ainda que não tenha saldo na depositária. Tá, beleza. Obrigado. Uma pergunta da custódia do Itaú. Durante a convivência de ambos os ciclos, segunda e terça, a janela de processamento de vendas continuará às 10 ou já estará às 11? Então, estará às 11. O arquivo BVBG 19 da terça-feira já será encaminhado com o netting de compra e venda de ambos os pregões, de sexta e segunda? Sim. A gente, no arquivo de terça-feira, como a gente já tem as instruções que vão ser liquidadas na quarta-feira, ele já tem as instruções dos pregões de sexta e segunda. Uma última pergunta. Qual será o tratamento para as liquidações das operações que já estejam em andamento durante a transição do D2? Qual será o tratamento para as liquidações de operações que estejam em andamento durante a transição do D2? Os prazos de liquidação eles seguem as regras do pregão em que elas foram contratadas, né, basicamente. Então, a gente tem tudo que foi contratado até a sexta-feira, por exemplo, que é o último pregão D+3, seguem aquelas regras que são as regras vigentes, né, são as regras atuais. As regras, a partir da segunda-feira, que é o primeiro pregão D+2, seguem regras e prazos já alteradas conforme a gente divulgou. Né? Então, a partir de segunda-feira, a liquidação acontece em D+2, a autorização deve acontecer em D+1, eventuais liquidações antecipadas de empréstimo também tem seu prazo reduzido em 1 dia, e assim por diante. E uma pergunta do BNP Paribas. Temos alguma atualização sobre, a tela para alteração de especificação pós-fechamento da janela em substituição às cartas? E 2, acesso ao mecanismo de restrição de entrega de ações pelo custodiante? A tela o mecanismo de restrição de entrega pelo custodiante está prevista e faz, inclusive, parte do roteiro de teste de certificação. É um dos fluxos que a gente espera que seja validado. Tá? Quanto à primeira parte, que é a substituição das cartas, né, isso é um fluxo de exceção, então não existe nada automatizado para esse fluxo, e a gente pode conversar como estabelecer esse fluxo para dar tratamento para os demais casos. Tá? Tem uma aqui na plateia. Verônica Bradesco. Com relação aos eventos corporativos, tem algum evento que vocês vão selecionar que a atualização dele seja no dia L? Não, a gente está fugindo Ao contrário. desse cenário, né? Porque esse é o cenário em que fica bastante difícil o tratamento. Então, o que a gente tem feito, inclusive, com a ajuda do pessoal, com a equipe de relacionamento com emissores, é conversar com todos os emissores para ver a viabilidade de não deliberar nenhuma data X para o dia D, né? Ou seja, para o primeiro pregão D+2. Porque, nessa hipótese, a gente teria obrigações e direitos de um mesmo papel em distribuições diferentes, liquidando numa mesma data, né? Então, acho que não é algo intransponível, a gente pode tentar pensar em alguma solução para isso, mas não é trivial, ele é bem trabalhoso. Então, a gente ainda está passando por essas conversas, a gente não finalizou
todas as conversas, mas a gente está justamente tentando fugir desse cenário. Então, esse é um dos nossos ofensores para a implantação, né? Então, por isso que, inclusive, se a gente não implantar em março, né, os meses de abril e maio são meses com muitos eventos corporativos. Então, a gente teria bastante dificuldade de fazer essa implantação. O risco de ter um evento, né, justamente na data aumentaria muito. Então, esse é um dos nossos ofensores. Por isso que a gente precisa trabalhar sempre com um plano alinhado entre nós, né? Porque a gente está conversando com os emissores sobre a implantação no final do primeiro trimestre e estabelecendo um plano com eles. E isso precisa estar sempre alinhado, porque, de fato, seria um tratamento muito complicado para todos nós, então é um ofensor para a implantação, um evento corporativo que acabe caindo do último pregão D2 para o primeiro D3. Ao contrário, do último D3 para o primeiro D2. Uma pergunta do Banco do Brasil. A B3 pode avaliar a geração do BVBG19 de maneira automática na manhã de D1? Ou seja, após e com as alocações de negócios informadas no BVBG13 do batch de D0? A gente mantém esse arquivo sendo gerado na manhã e o que a gente está adicionando é a geração desse arquivo também ao término da janela de alocação. Então, são 2 momentos em que eles são gerados automaticamente, de manhã e às 15 horas, que é o término da alocação de D+1, além de ser possível solicitar ele a qualquer momento por mensagem. A gente não tem mais perguntas aqui pelo streaming. Não sei se alguém presencial quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário. Vivi, acho que só para alinhar, né? A ideia não é fazer em uma segunda-feira de vencimento de opção, não, né? Não. Não, né? Não, a gente está tentando quebrar esse paradigma, tá? Vou Uhum. fazer esse parênteses aqui com vocês. Então, a gente está tentando quebrar esse paradigma, porque é um paradigma, né? Mas não vai ser com o D2. Tá. Né? Então, a implantação do D2 vai respeitar ainda essa restrição. Tá bom. O que mais, gente? É isso. Então, muito obrigado pela presença de todos. Contem conosco, né? Temos que trabalhar juntos para seguir aí esse nosso plano, certificação 10/12. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Boa, Julião.